Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, disciplina de ciências, tá certo? Vocês vão abrir na página 30, que é o conteúdo do qual a professora vai dar aí continuidade aos nossos estudos sobre os animais. Só que primeiro, crianças, eu quero falar para vocês que vocês devem ter percebido que quando ficamos um longo tempo sem nos alimentarmos, o que acontece? Nós ficamos fracos, às vezes sentimos aí tonturas, dor de cabeça, não é verdade? Por quê? Porque é através dos alimentos que nós podemos obter aí a energia para o nosso corpo. Por isso que ao ficar um longo tempo sem se alimentar, tanto nós, os seres humanos, como os animais, eles também sentem essa fraqueza, porque é o alimento que vai nos garantir aí essa energia para o nosso corpo, para que nós possamos exercer aí as atividades aí do dia a dia, certo? E para que o nosso corpo aí, ele fique aí normal, né? Ou seja, sem sentir fraquezas ou dores aí de cabeça, tonturas, tá certo? E hoje a professora trouxe para vocês aqui a alimentação de alguns animais, tá certo? Que a professora vai apresentar aí. Primeiro que a professora vai apresentar o coelho, tá certo? Alguns a professora tinha aqui na casa dela, outros a professora trouxe em forma aí de gravura, tá certo? Então, o coelho, ele se alimenta de quê? Quando falamos coelho, nós lembramos da cenoura, não é verdade? E aí, muitas pessoas pensam que o coelho, ele se alimenta somente de cenoura. E aí, é somente cenoura? Não, nós vamos ver que o coelho, ele também se alimenta aí de algumas folhagens aí, tá certo? Que nós também, seres humanos, às vezes aí temos aí também essa folhagem em nossa alimentação. Então, não é somente de cenoura, tá certo? E aí a professora vai trazer para vocês aí também o macaco, tá certo? E o macaco, professora? Mas aí quando falamos macaco, nós lembramos somente de uma fruta que ele gosta. Qual? Banana! Mas será que os macacos, eles se alimentam somente de banana? Sim ou não? Não. Alguns macacos comem também, se alimentam de carne, outros se alimentam também de frutas e outros vegetais, como folhas, raízes, tá certo? E aí, essa alimentação do macaco. E aí, criança, a professora trouxe também aqui, ó, nós temos aqui a vaca e o cavalo, certo? E se alimentam de quê, professora? Se alimentam de capim. Olha aqui que a professora trouxe. Capim, ó, que eles se alimentam aí, ó. Que cada o seu dono aí pega esses animais, tanto os cavalos como as vacas, e levam para pastagem, ou seja, para comer o capim que tem lá no pasto, certo? E aí, crianças, a professora trouxe também a girafa, um pouco conhecido aí do nosso dia a dia, né? Um animal que quase a gente não tem esse contato aí, que é a girafa. E aí, do que a girafa se alimenta? Então, a girafa, elas se alimentam de galhos, certo? Das árvores, de folhas que ficam no alto. Então, como elas têm o pescoço aí comprido, o que elas fazem? Elas pegam aí os galhos mais altos, tá bom? E também de cascas de árvores que elas se alimentam. Vocês sabiam disso, crianças? Tenho certeza que não, não é verdade? E alguns ursos aí, o panda, né? Ele se alimenta aí do broto do bambu. Olha aqui, ó. Não são todos os ursos, tá certo? Somente
O panda se alimenta aí também de vegetais, tá? Que é o broto do bambu, tá certo? Então vocês viram aqui, conheceram o broto do bambu. Olha aqui que legal, né? Essa aqui tá uma folha maior, ó. Vocês vão perceber aí o broto do bambu, dos quais alguns ursos aí, eles se alimentam, tá bom, crianças? E aí, crianças, nós temos aí os tigres, né? As onças aí, ó, que eles se alimentam, são animais o quê? Carnívoros, né? São animais que se alimentam aí de alguns outros animais aí de pequeno porte, certo? Então, eles se alimentam aí de animais, são animais carnívoros, tá certo? Então, crianças, foi a nossa aula aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? De conhecer aqui a alimentação de alguns animais. Então, vocês perceberam que alguns animais são carnívoros, outros animais, porque se alimentam de carne, não é verdade? E outros animais se alimentam de vegetais. Já outros animais se alimentam tanto de vegetais como também de carne, ou seja, de outros animais, tá bom? Então vocês perceberam aí essa diferença aí que há no mundo animal aí, essa diversidade aí, né? Essa diferença aí entre eles. Tá certo, crianças? Então, beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!